A diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, aprovou por 3 votos a 2 mudanças no regimento interno da reguladora que ampliam a concentração de atribuições administrativas no diretor-geral. Esse movimento também exclui a figura do diretor de referência, que era responsável por acompanhar previamente determinados temas dentro do colegiado. Sobre essas alterações, eu recebo aqui na minha tela a nossa colunista da CNN Infra, Joísa Dutra. Joísa, muito boa tarde a você, seja bem-vinda à programação. Boa tarde, Gustavo. Como vai? Bem, olha só, essa votação não foi muito amigável, Joísa. Na verdade, foi bem apertado. Então, queria começar falando sobre o que isso significa para o investidor, para as empresas de petróleo. Essa mudança é um sinal de alerta de governança que estou julgando. Qual que é o impacto disso nas decisões da agência também, Joísa? Decisão acalorada, última sexta-feira, reunião pública transmitida pela internet, gerou uma série de comentários, posts pela internet, reações. Basicamente, 3 foram os elementos trazidos à apreciação. Como você falou, a eliminação da figura do diretor de referência, uma segunda que é interpretada como uma redução de transparência, que é o fim da transmissão ao vivo pela internet das reuniões administrativas da agência. E o terceiro, uma concentração de poderes nas mãos do diretor-geral. O tema foi trazido pelo diretor-geral Arthur Watt e 2 diretores foram bastante vocais, contestando o momento, o senso de oportunidade da medida, o seu alinhamento, tanto à lei das agências reguladoras quanto a decretos que ditam ou versam sobre o próprio regimento da Agência Nacional de Petróleo, que é o que, ao fim e ao cabo, foi alterado. Luísa, vamos falar como isso afeta ali o dia a dia na prática. Essa centralização, na sua visão, facilita a influência do Ministério de Minas e Energia dentro da ANP, já que a pasta vai ter que convencer ele só uma pessoa e não um colegiado inteiro para poder tomar decisão? Perfeito. No esforço aqui de preparar aqui essa discussão, eu falei com algumas pessoas que atuam no tema, inclusive contribuíram até para gestar a lei das agências reguladoras. Tem uma certa subjetividade na discussão. Porque o que o diretor-geral argumenta? O diretor-geral argumenta que a maioria das agências reguladoras, na verdade, ele argumenta que todas já têm as suas reuniões administrativas não transmitidas em tempo real pela internet. Então, ele não estaria inovando e ele fala que essa centralização traria uma certa agilidade e a própria extinção da figura do diretor de referência também iria nessa direção. Mas o fato concreto é que o momento é um momento muito sensível. Nós estamos diante aqui daquilo que talvez seja a maior crise, de acordo com o próprio diretor executivo da Agência Internacional de Energia, essa é a maior crise de energia da nossa história moderna. E eu estava até acompanhando aqui as notícias que você acabou de dar, trazendo os elementos de como essa crise está impactando as visões que é do Banco Central no Brasil, que começa suas reuniões agora, ou o Fed, ou o Banco Central Europeu, ou o Banco Central do Japão. Quer dizer, todos eles estão contabilizando os impactos, principalmente dos preços que devem se elevar nesse ano de 2026, sobre as trajetórias de juros que eles estabelecem, ou pelo menos as trajetórias da taxa básica de juros. E aqui, ao contrário, o que a gente tem? Esse é um tema esse é um ponto que foi alegado até na fala dos diretores que contestaram a posição do diretor Arthur Watt. Então, eles dizem, olha, o momento é um momento de focarmos esforços no gerenciamento dos impactos dessa crise, a agência está com novas atribuições e tudo mais. Concreto. De um concreto, a gente tem a governança importa. O modelo de agências reguladoras estabelecido 2, 3 décadas atrás, ele parte da premissa de que importa criar um bom ambiente de tomada de decisão na agência, para que, desse modo, a gente reduza a percepção de risco onde se dão as decisões de investimentos em infraestrutura, setores que demandam vultosos investimentos. Então, no mínimo, aqui, a gente, nesse momento, está causando uma distração. E 2 elementos aqui, dado que a gente está falando até de bancos centrais e tudo mais, o viés é de redução de transparência. Tá?
o viés é de concentração de poder. E aí, parafraseando, pelo menos alinhado ali aos votos dos diretores que discordaram da posição do diretor Arthur Watt, o que a gente tem é um movimento que afasta o modelo de governança da agência da premissa ou do princípio de colegialidade, que é o que está estabelecido na lei das agências reguladoras. Muito bem, juiz. E quando a gente fala que não foi uma decisão nada amigável, é verdade, os diretores vencidos falam aqui em autoritarismo, em centralização. Existe algum caminho jurídico para reverter essa decisão, juíza? É difícil falar nesse momento, porque nós estamos falando de uma zona um pouco cinza. Tá? Eles questionaram a legalidade quando falam que estariam diante de uma posição que é contrária ao que estabelece a lei das agências reguladoras. Mas o que eu diria, assim, como uma pessoa que se debruça bastante sobre o tema e tudo mais? Momentos como esse, a gente esperaria até da figura do diretor-geral, não apenas da agência da ANP, mas de todos os outros, que eles fizessem esforços de orquestração, de coordenação das visões que estão sendo trazidas por esses membros desses colegiados. São pessoas que são sabatinadas, têm seus processos de nomeação conduzidos com transparência e tudo mais. Então, cabe a esses dirigentes que não têm um voto de qualidade o esforço de tentar ouvir, arregimentar boas posições e avaliar a conveniência dessas medidas que estão sendo tomadas. Não parece aqui ficar claro que essa medida, essa decisão da última sexta-feira, se alinha a esses princípios que a gente chama de boa governança regulatória. Importante perguntar, juíza, o que acontece aí se a moda pega, né? Ou seja, a gente pode esperar movimentos semelhantes na ANEEL, na Anatel, ou isso está um pouco fora de jogo agora? Esperaríamos que não ocorresse. Eu acho que esse é o mérito de uma discussão como essa, esse é o mérito de repercutir, esse é o mérito do posicionamento dos agentes que tem se manifestado, diz o seguinte: olha, isso não é bem visto, você mesmo trouxe aqui, Gustavo, talvez a vulnerabilidade, porque se há uma concentração de poderes na mão de um dirigente, não apenas ali do próprio executivo aumenta a chance de influência ou de captura, mas de outros entes. A concentração de poder ela vai de encontro a esse princípio do compartilhamento que é a premissa básica do colegiado. Esperamos que essa onda não pegue, mas é preciso ter clareza de que essa maré contra o movimento de regulação independente, ela não é uma exclusividade do Brasil. A gente tem assistido nos Estados Unidos, ali com a administração do presidente Trump, mas não apenas, a própria Europa e tudo mais. Esse modelo estabelecido lá no final do século passado, ele é um modelo que tem sido bastante questionado, posto em xeque, talvez um pouco fruto das grandes necessidades de investimento nesses setores de infraestrutura. O Poder Executivo, não raro, entende que não deve deixar esses órgãos independentes tanta discricionariedade. Mas o modelo que está aí, o modelo ainda estabelecido na legislação, é um modelo de agência reguladora independente que parte do princípio que uma governança colegiada é a forma mais efetiva de entregar resultados. E muita água ainda para rolar debaixo dessa ponte, né? A gente conversou com a juíza Dutra, que é colunista da CNN Infra, que volta a falar com a gente sobre esse assunto em breve. Minha cara, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Gustavo. Prazer. Tchau, tchau. Boa tarde.